principalmente com relação a receber dois benefícios, tá? Pode receber, por exemplo, o auxílio doença e aposentadoria por invalidez ao mesmo tempo? Olha que dúvida, né? E não só esses benefícios, né? Vários aqui. Então, vale muito a pena você prestar atenção. Não, o segurado ele não pode receber o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez ao mesmo tempo, pois esses benefícios, eles são incompatíveis entre si. O segurado só pode receber um dos dois, né? Dependendo o grau da duração da sua incapacidade. O que quer dizer incompatíveis entre si? Os dois são por incapacidade. A única diferença é que um é temporário e o outro é permanente, né? E dependendo o grau, a duração do benefício, quem vai decidir aí vai ser o diagnóstico de um perito, né? Tanto no INSS como na Justiça. Não é, por exemplo, possível você acumular aposentadoria, essa comum, né? Que é por idade, contribuição, por pontos, com outros benefícios, como auxílio-doença, salário-maternidade, seguro-desemprego. Em casos de pensão por morte, ó, de dois companheiros, olha que interessante, o beneficiário vai ter que escolher o mais vantajoso, né? Uma pessoa, por exemplo, uma mulher que casou, o marido faleceu, ela recebe a pensão por morte. Aí ela casa novamente, o marido morre de novo. Outra pensão por morte, ela não pode receber duas pensões por morte no INSS, ela vai ter que optar pela mais vantajosa, tá? Agora é possível acumular dois benefícios, em alguns casos, né? É uma possibilidade que permite o segurado ou o dependente receber dois ou mais benefícios de forma simultânea. Contrariando noções equivocadas, essa acumulação é a princípio permitida, exceto em situações proibidas pela legislação previdenciária. Quando posso receber do INSS? Bom, atualmente só é possível receber ao mesmo tempo, olha lá, pensão por morte e aposentadoria que nós acabamos de falar. Duas pensões por morte é possível você receber desde que sejam concedidas, por exemplo, regime previdenciários diferentes. Por exemplo, uma pelo INSS e a outra militar, né? Duas aposentadorias também podem ser concedidas, desde que em regimes diferentes. Por exemplo, uma pelo INSS e a outra por um regime próprio municipal, né? Quem possui dois empregos? Agora, essa pergunta é de interesse de muita gente, né? Possui dois empregos e me incapacitei para ambos. Eu posso receber dois auxílios por incapacidade? Olha aí, quanta gente hoje não trabalha dobrado, né? Trabalha em dois empregos para continuar mantendo um padrão de vida que tinha, ou mesmo, né, a realização de um sonho, dar conforto para a família, pagar uma casa, um carro. Bom, será que a pessoa que trabalha registrada em dois locais, se ela se incapacitou para os ambos, ela pode receber, por exemplo, o auxílio de incapacidade temporária, né, que é o auxílio doença, nos dois? Essa resposta nós vamos dar, mas é fundamental lembrar que o benefício previdenciário ele é pago para a pessoa que possui, por exemplo, uma incapacidade temporária para a sua atividade habitual. Aquela pessoa que não consegue mais no momento exercer nenhuma atividade. Claro que para você ter direito ao benefício é exigido alguns requisitos, né? A qualidade de segurado, que é você estar pagando o regime geral de previdência quando acontece, e a carência de 12 meses, né? No caso aí, excluindo aquelas doenças, né, que nós já falamos que são conhecidas. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, basta você procurar vídeos aqui no canal, tá, da lista de doenças que podem aposentar, que são isentas de carência, e você vai encontrar. Agora vamos responder a pergunta, tá? O artigo 337, tá, da Instrução Normativa 128 de 2022. O segurado que exerce mais de uma atividade abrangida pelo regime geral de previdência e estando incapacitado para uma ou mais atividades, inclusive em decorrência de acidente de trabalho, será concedido um único benefício. Olha lá, a normativa é clara referente à vedação de recebimento, por exemplo, de dois auxílios doença, mesmo que a pessoa estiver registrada em dois empregos e se incapacite para ambos. Olha lá, não importa que você tenha, por exemplo, dois registros na carteira, né? Dois empregos. Se você sofrer um acidente que vai incapacitar você para trabalhar nesses dois empregos, você não vai ter dois auxílios doença. Você vai ter só um. Agora, no entanto, né, veja bem, sobre causas acidentárias, por exemplo, acidente de trabalho, é possível destacar que a acumulação
do auxílio doença com o auxílio acidente, desde que possuam geradores diferentes, tá, pessoal? O que quer dizer isso? Você pode receber o auxílio doença, né, por um motivo, e o auxílio acidente por um outro motivo, tá? Não pode ser o auxílio doença e o auxílio acidente ser pelo mesmo problema, pela mesma lesão, pela mesma doença, tá? Não, aí você não consegue acumular. Desde, por exemplo, você já recebe auxílio acidente trabalhando numa empresa e você fica doente, você se afasta do INSS, aí o perito te concede o auxílio doença. É cessado o auxílio acidente? Não, porque não é o mesmo motivo. Agora, por exemplo, você sofreu uma lesão que gerou um afastamento, auxílio doença, você ficou com a sequela recebendo o auxílio acidente, normal. Depois de um tempo, há um agravamento dessa lesão, que você está recebendo o auxílio acidente. O que acontece? Você dá entrada de novo no INSS, para você receber o auxílio doença, nesse caso, que é o mesmo problema, é o mesmo fator predominante, eles vão cessar o auxílio acidente para pagar o auxílio doença. Não pode ser pelo mesmo problema, tá, pessoal? Por isso que dá aí conflito, tá? Se você tinha conhecimento do auxílio, né, doença por acidente, você tem direito. Nós também já falamos aqui muitas vezes que dentro do INSS, né, ela é identificada por códigos diferentes do auxílio doença. O código 31 é um acidente ou uma doença de qualquer natureza. Já o código 91 identifica que foi um acidente de trabalho ou doença devido à função desse segurado, tá? Então é importante você saber dessas coisas, porque o direito, né, que esse segurado que está, por exemplo, afastado por auxílio doença, devido a uma doença ou uma lesão que não tem nada a ver com o trabalho e a que tem a ver com o trabalho, ele tem direitos diferentes, tá? Inclusive aí em leis trabalhistas. Então vale muito a pena você procurar aqui no nosso canal, olhar os nossos vídeos com relação ao auxílio acidente acidentário, tá, pessoal? Os segurados que sofrerem acidente de trabalho ou adquirirem doenças ocupacionais, né, eles têm direito até a indenização, dependendo aí o grau, né, da lesão ou da doença e o que vai deixar de sequela. Muitos deles se aposentam por invalidez, né, mas ficam, o INSS não paga a indenização, né, ele concede o benefício de aposentadoria por invalidez, mas muitos deles têm uma doença, por exemplo, um câncer, que foi contraído. É claro que isso precisa de laudos médicos, comprovação, e eu não sou médico, eu estou fazendo uma explanação. Uma doença respiratória, como antigamente, né? Quem trabalhava em mina de carvão, essas coisas. Não basta somente aposentar por invalidez, porque aquela pessoa ela vai ter que tratar aquele problema para o que resta de vida, e muitos estão condenados, né? Muitos estão condenados, são doentes aí que não vai ter uma oportunidade de recuperar a saúde, é uma doença terminal. Então basta só aposentar por invalidez no INSS? Não, existe aí indenização. Por quê? Porque muitas vezes tem dependentes por trás, tem uma família por trás e outra. A empresa, ela deveria, no caso, não ser negligente com relação a equipamento de segurança, exigência de carga horária. É que hoje a legislação, né, pessoal, ela está mais avançada com relação a isso. Agora, se nós falarmos de 20, 30 anos atrás, era uma coisa de louco isso, né? Porque muitas vezes a pessoa trabalhava em insalubridade, em ambientes insalubres, com periculosidade, até com radiação, né? Mexendo com radiação, e aí não tinha lei que protegia como hoje, né? Hoje se tem mais o avanço da medicina, o avanço da ciência, se consegue mais fácil, né? Mas não basta, num caso como esse, uma aposentadoria por invalidez e não se fala mais nisso. É um acidente, é uma doença que vai deixar uma lesão e muitas vezes, como eu falei, a pessoa está condenada ao óbito. Não tem o que fazer. Mesmo que faça tratamentos, isso e aquilo, para prolongar ainda a vida, mas não vai viver mais. Uma pessoa com problema respiratório como esse, que desenvolveu lá os pulmões, não respiram mais, câncer, qualquer outro problema nesse sentido, essa pessoa está condenada. Aí chega no INSS, vamos aposentar você por invalidez e está tudo certo. Estranho, né? É o que eu falei. Cabe aí sempre uma consulta com o advogado numa situação como essa,
buscar leis, tá? As empresas, elas fazem de tudo para dizer que não, a responsabilidade não é nossa, né? Foi ele que não tomou cuidado, ele já tinha essa doença. É sempre assim, né? Além do segurado pagar para ter os seus direitos, né, no INSS, e ainda tem que passar por certas humilhações ainda, e até de mentiroso, né? Você fala que a empresa foi negligente, a empresa diz que você é mentiroso, que não, que ela sempre fez as coisas pelos funcionários e tal. Infelizmente é assim. Esperamos que um dia mude, né, pessoal? Para você que está chegando aqui a primeira vez no canal, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo, tenha tirado dúvidas, mostrado aí um conhecimento que você pode ser que esteja nessa situação e nem sabia, né, que poderia acumular benefícios, né? Então é muito importante, tá? Aproveite todos os conteúdos aqui no canal. Se gostou da maneira que nós fizemos o vídeo, dá um like no vídeo, compartilhe, ajuda o canal, né? Se inscreva, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos conteúdos em primeira mão, né? Você só tem a ganhar com isso. Muita gente já conseguiu resolver diversos problemas, graças a Deus, né? Ao que nós transmitimos aqui nos nossos conteúdos, e é para isso que nós estamos aqui, tá? Então, seja muito bem-vindo. Meu amigo e minha amiga que estão comigo há muito tempo, né? Muitos estão desde o início do canal. Eu sempre agradeço no final do vídeo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.